Olá! Hoje vamos falar dos terríveis 2 anos de idade, ou Terrible 2, ou adolescência dos bebês, que acontece por volta dos 2 anos, um pouquinho antes, e pode se estender um pouquinho mais dos 3 anos de idade. Vamos dar dicas de como podemos enfrentar essa fase com mais tranquilidade. Eu gostaria de falar sobre essa expressão, esse rótulo, que não me agrada nem um pouco. Eu não gosto muito desse termo Terrible 2, porque estamos enquadrando aquele sujeito e a partir daí a gente não pensa mais sobre isso. Fizemos um vídeo sobre rótulo que traz essa dimensão do que ele pode acarretar para a sua vida. Está cheio de detalhes e reflexões. Vou dar um exemplo. Uma criança está dando um chilique e um adulto está vendo aquela criança e ele vai dizer: "Ah, está no Terrible 2, não dá para fazer nada mesmo." Só que não, a nossa ajuda é imprescindível para aquela criança que está passando por um redemoinho de emoções e que fazem parte e que é normal nessa fase. E vocês devem ter percebido que nessa fase dos 2 anos, a criança passa por um desenvolvimento brutal. E se você for pesquisar um pouco sobre a primeiríssima infância, que a gente diz do 0 aos 3 anos de idade, muitos teóricos já falavam dessa fase, como Vygotsky, Piaget, Montessori, Winnicott, Doutor, M. Pickler. E se vocês quiserem saber mais sobre a abordagem M. Pickler, nós fizemos um vídeo com muito carinho que conta o trabalho dela na abordagem com a autonomia e o movimento livre da criança. Tá super especial, confere aqui. Antes das dicas, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece com a criança nesse período dos 2 anos, dos Terrible 2. Ou os incríveis 2 anos. Depende da perspectiva de cada um. Sabe aquele bebezinho fofo que tinha aquele cheirinho gostoso que a gente pegava no colo e que levava pra cá e pra lá, pra onde a gente quisesse? Pois é, de repente, esse bebezinho gostosinho, ele se rebela de tal maneira que você mesmo não reconhece mais. Ele deixa de ser aquele bebezinho e ele se torna uma criança que anda, corre, que escala e que fala e nega. Na maioria das vezes, ele nega tudo. Começa a olhar o mundo diferente, com mais autonomia. E daí passa a ser rotulado como a criança difícil ou a que sempre contraria. Mas pelo contrário, é sinal de que ele está se desenvolvendo, crescendo e se diferenciando do outro. Um ser diferente dos seus pais, mais independente. Negar é uma forma de se comunicar. Significa que ele está no processo de se comunicar com o outro. E isso é super desafiador. A criança passa por um salto no seu desenvolvimento. Porém, o desenvolvimento físico, que é super rápido, não segue o desenvolvimento emocional da criança. Daí temos os choros, as birras, os empurrões, brinquedos jogados no chão e até algumas mordidas. E cheio de situações delicadas para os adultos lidarem. Existe também uma tendência a gente romantizar um pouco essa fase da criança, dizendo que é uma fase maravilhosa e linda. Só que às vezes não é tão linda e pode ser difícil ou bem difícil. E para os pais que estão passando por isso, acham estranho e acabam achando que algo está errado com eles ou mesmo com seus filhos. Mas isso é normal e nós da Casinha do Bem separamos 13 dicas para vocês vivenciarem esse momento mais levemente. Um momento que é sim difícil, mas é cheio de conquistas, novidades e muitos aprendizados, tanto para a criança quanto para vocês. Vamos para as dicas? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixar o seu joinha, que ajuda demais a gente. E a primeira dica é: peça ajuda para quem mora com você. Juntos é bem mais fácil.
Tem dia que a gente não tá muito bem e a criança ela tá necessitando daquela atenção que a gente não tá conseguindo dar. E se a gente consegue dividir com outra pessoa, fica bem mais leve e tranquilo. Pensem nisso. Segunda dica: se estiver acontecendo um choro, uma birra, tente primeiro entender o que é que está acontecendo, para você poder ajudar aquela criança. Você pode achar aquele motivo insignificante, mas para ela não é e ela precisa de ajuda. Você pode nomear as emoções para a criança. Ai, você está chateado porque derrubou o suco. Vamos pegar outro copo, limpar, trazer a solução e a calma para ela. Respirar fundo, acolher, dar um colo. Às vezes a criança ela tá super nervosa e um colo já basta naquele momento. E depois, em outro momento, quando vocês estiverem brincando, conversando, vocês podem retomar o que aconteceu. Terceira dica: legitimar os seus sentimentos também faz parte. É importante que a criança saiba que você também sente coisas e que isso é super normal. Você pode nomear para ela os seus sentimentos e pode também trazer o que você faz. Você respira fundo, você toma um copo de água, tenta se afastar um pouco da situação. Quarta dica: respeitar os momentos de rotina da criança, de sono, alimentação, espaço é extremamente importante para evitar alguns estresses. Criança com fome, com a fralda molhada e com sono, é inevitável a gente não ter um showzinho. Quinta dica: vamos oferecer poucas opções para a criança. Se vamos dar um copo para ela, em vez de abrir o armário e mostrar um monte de copos, vamos apresentar 2 e ela vai escolher entre esses 2. Normalmente, a criança nessa fase, ela costuma negar e essa dica ajuda bastante. Isso vale também para as meninas, quando a gente abre aquele guarda-roupa e fala: qual roupa você quer vestir, filha? Não, gente, oferece 2 vestidos, ou esse ou aquele. A gente fazendo isso, ajudamos a criança a escolher e ter autonomia. Sexta dica: vamos fazer combinados com as crianças. A criança, ela não é um boneco que você leva para cá e leva para lá. Não, conversem com ela. Olha, nós vamos para cá e depois de lá vamos passar na casa da vovó. Conte para ela os acontecimentos, o que é que vai acontecer. Isso deixa a criança menos ansiosa e mais tranquila. Sétima dica, muito importante: ela ainda não amadureceu para resolver as suas questões mais internas. Ela não tem maturidade. Não consegue dizer o que está sentindo. O seu cérebro ainda não se desenvolveu para ela contar para vocês as suas questões internas. É como se a gente pedisse para uma pessoa entrar no mar e sair surfando. Impossível, né? E eu estou falando isso para vocês porque tem horas que a gente acaba quase que perdendo a cabeça e ficando nervoso com as crianças. Mas é legal que a gente tenha em mente que eles estão em formação. Eles estão aprendendo a lidar com esses conflitos e eles precisam demais da nossa ajuda. Eles ainda não conseguem tudo o que queremos. É um processo. A gente precisa ter paciência. A criança, ela não vai olhar uma escada e perceber que aquilo pode ser perigoso dependendo de como ela descer. Ela vai descer. Então você vai ter que falar sim várias vezes para ela. Cuidado, o que pode acontecer? Eles não têm ainda a dimensão das consequências, dos perigos da vida. Oitava dica: tom de voz autoritário, gritos assustando as crianças não são bem-vindos. Seja firme se for preciso, mas de forma amorosa. Com esse tom, você terá melhores resultados com seu filho. Eu tenho certeza disso. E se você é do tipo que grita toda hora, verá que a sua criança, ela irá pelo mesmo caminho. Causa e efeito. Se gritamos, eles vão gritar com a gente também. E depois a gente não pode reclamar. Lembrem, nós somos o exemplo. Nona dica:
Não diga não, ofereça alternativas para ela. Se está acontecendo uma situação que ela pode se machucar, conte por que você está dizendo não e ofereça outro lugar para ela brincar. O não, simplesmente o não, não satisfaz a criança. Satisfaz você? 10ª dica. Se vocês já falaram 3 vezes e a criança ela ainda não se manifestou, é sinal de que não está dando certo. Então vocês precisam mudar. Por exemplo, se você chamou a criança para tomar banho, você pode chegar nela e dizer: olha, eu já te chamei para tomar banho 3 vezes. Vamos lá, que tal a gente escolher um brinquedo para levar para o banho? Ou então, você mesmo pode escolher um brinquedo, a criança, e você vai até o banheiro e espera ela chegar. Vocês vão perceber a mudança. 11ª dica. A presença dos pais nessa faixa etária é fundamental. Separe momentos do seu dia para a criança. Mas não diga para ela: ai, daqui a pouco eu vou te ver, daqui a pouco a gente vai brincar, logo mais, daqui a 1 hora. A criança ela não compreende isso. Ela não tem essa noção de tempo. Então você pode dizer: olha, depois do seu banho, a gente vai brincar de quebra-cabeça. Depois do seu lanche, a gente vai brincar de bola. E prestem atenção que quando a criança ela sente a sua falta, ela não vai chegar e dizer para você: poxa, eu estou sentindo a sua falta. Durante o chilique, não entre na mesma sintonia da criança. Desconstrua aquele grito. Fale em outro tom. Última dica, não menos importante, mas fundamental. Brinquem, principalmente de faz de conta. É por meio da brincadeira que a criança irá trabalhar as suas angústias, os seus sentimentos que elas ainda não conseguem verbalizar. E a literatura infantil própria para essa faixa etária pode ser um ótimo recurso para esses momentos. E durante a leitura, aproveite os momentos para nomear os sentimentos das personagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado vocês. Lembrem, educar não é fácil e os chiliques, eles fazem sim parte da educação. Não tenham vergonha, vamos validar o sentimento dos pequenos. E sempre refletir, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? E se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas, com outras famílias, que pode ser bem importante para os que estão passando por essa fase. Mas lembrem, depois dos 2 anos, temos os 3, 4, 5, 6 e tantos outros desafios. Se inscreva e comente, que é super importante para o nosso canal crescer. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo da Casinha do Bem.